Bom sábado a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui à Igreja de Aveiro, nesta manhã de sábado, para mais um estudo, uma partilha da lição desta semana, que é uma forma de estudarmos a Bíblia. E antes de começarmos aqui a lição, eu hoje estou aqui com a Raquel, também está aqui comigo neste desafio de partilhar a lição convosco. E antes de começarmos o estudo da lição, queria apenas desejar que vocês possam ser abençoados por Deus também e dizer-vos que qualquer dúvida que tenham, qualquer pergunta, podem sempre utilizar o chat em direto, se estiverem a ver em direto, ou a zona de comentários do vídeo no YouTube. Podem deixar o vosso gosto, né, no vídeo, para que o YouTube perceba que o vídeo é importante. Podem realizar essas questões e vamos todos então começar em primeiro lugar com uma oração, né, para nós iniciarmos. Eu vou então pedir à Raquel que nos possa dirigir em oração. Sim. Querido e bondoso Deus, obrigado por este teu santo dia de sábado. Obrigado por termos o privilégio de nos reunirmos, estudar a tua palavra e que possamos pô-la em prática acima de tudo, Senhor. Senhor, como tu orientaste este livro que nós estamos a estudar ao longo deste trimestre, Senhor, de uma forma sábia, também possas nos continuar a abençoar e a dar-nos sabedoria para podermos fazer a nossa escolha, que é estarmos um dia contigo na Pátria Celestial. Querido Jesus, fica com o resto deste santo dia de sábado, protege-nos. Amém. Amém. Ora bem, lição número 6, não é, Raquel? E esta lição tem um título interessante. O título é só uma palavra, não é? Levantar-me-ei. Que título, não é? Mas é uma lição muito interessante, porque e eu estava a pensar um pouco há bocado, antes de virmos aqui para a lição, quando nós pensamos no livro de Salmos, e isto já foi também referido em lições anteriores, quer dizer, o livro de Salmos não é nada mais, nada menos do que um livro com letras de hinos de louvor. É. E não só louvor, adoração, também fala-nos sobre profecias. E muito evidente, está muito marcado também a presença e na altura, tanto David como outros autores, também falou acerca da história do povo de Israel. Ou seja, é interessante como nós, em letras de canções, letras de músicas, temos tanta explicação teológica, não é? E esse é o aspecto interessante de todo este trimestre, né? Estudar o livro de Salmos. Vamos passar 3 meses a estudar. Estamos, 150 capítulos. A estudar 150 músicas. Mas é interessante, conforme vamos estudando, né? Nós já vamos na lição 6 de 13, né? Quase a meio, vamos percebendo que no meio da música está ali muito ensinamento e muita teologia. Eu não diria só música, ele também, o próprio Davi escreve de uma forma poética. Sim. Ele, embora que nós sabemos que é pelos relatos bíblicos que Davi, além de estar muito ligado à música, porque ele tocava harpa no corte, ele próprio também cantava e louvava a Deus através da música. E da poesia também, não é? E depois temos esta questão, não é? Levantar-me-ei. E o autor deste estudo, ele começa com uma frase muito interessante, que ele diz assim: a nossa era não é a única em que o mal, a injustiça e a opressão graçam. Graçam no sentido de são comuns, não é? E diz assim: os salmos também são o protesto de Deus contra a violência e a opressão no mundo. No nosso mundo, né? Na nossa época e na época dos salmistas, não é? Ou seja, nós aqui estudamos esta semana um conjunto de salmos em que há aqui uma questão de como lidar com o mal, com a injustiça que acontece, não é? Não é fácil e todos nós vivemos numa sociedade corrupta. Já no tempo dos salmistas, no tempo do Antigo Testamento, passava-se exatamente a mesma coisa, só que se calhar em contextos diferentes dos nossos dias. Mas já naquela altura, o povo, embora vivesse numa situação de um contexto, ele já tinha uma esperança. O próprio Deus já lhes tinha incutido e lhe tinha preparado para um plano. Um plano que é a nossa esperança. E a própria lição foca-nos isso muito e dá-nos eu penso que já estou a entrar na lição de terça-feira, fala-nos
o cuidado, como Deus tem cuidado, por exemplo, com os necessitados, com aqueles, os mais frágeis, que são as viúvas. No tempo de Jesus, Jesus teve essa preocupação, essa não é? sensibilidade. Por exemplo, estou-me a lembrar da viúva de Naim, Sim. dos órfãos, das crianças. Os próprios discípulos não queriam que as crianças fossem ter com Jesus. Ele, não, deixai vir as minhas crianças. A forma humilde, simples, A preocupação mas são com os dos outros. Não é? E, de facto, nós temos aqui, avançando então para a lição de domingo, para o estudo do dia de domingo, temos aqui vários salmos. Aliás, uma questão curiosa desta semana é que em cada dia nós começávamos logo por ler não sei quantos salmos, não é? E temos aqui vários salmos e podíamos ler o Salmo 76, dos versos 3 ao 9 e o verso 12. Podíamos ler esse, que é assim o mais curto dos que estão aqui na lista do que eu vi. Salmos capítulo 76, vamos ler num instante. Porque nós temos aqui um assunto muito importante para começarmos a ver esta questão. Ora, Salmo capítulo 76, versos 3 até ao 9 e depois o verso 12. Diz assim: Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. E nós temos aqui neste salmo, no Salmo 76, esta visão de Deus, um Deus majestoso, como guerreiro, um Deus majestoso, poderoso e guerreiro. E guerreiro, lutador. Quando o próprio salmista diz, atenção, por outras palavras, quando Deus se zanga, quando Deus se ira, alto e para o baile. Alto. Porque alguma coisa não está bem. Isso. Mas, quando eu estava a ler, e também quando li este salmo, eu lembrei-me. Muitas vezes nós, na nossa vida, no dia-a-dia, nós passamos por momentos de dor, de angústia, de desânimo. E pronto, qualquer um de nós já teve esses contactos, infelizmente ou felizmente na nossa vida, mas Deus diz, anda, levanta-te, força, ânimo. Eu já venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vão passar dificuldades. Mas tenham um bom ânimo. Não é? Eu já venci. E aí essa força que Deus nos dá e transmite. E na altura também o próprio salmista pensou isso. Parece que Deus não está cá, mas não, alto. Temos um Deus libertador, um Deus guerreiro. E quando, pelo estudo que nós vimos, o rei Davi, nesta altura, Davi era um rei que, aos olhos dos homens, era um homem muito guerreiro, muito poderoso, lutador. Embora que também cometeu erros, como qualquer um de nós, mas ele procurou sempre a ajuda e as bênçãos de Deus. É interessante, porque nós temos aqui vários salmos, também o Salmo 144, versos 5 até ao 7, o Salmo 18, versos 3 até ao 18, né, para mencionar apenas alguns dos que estão aqui. E há aqui uma questão muito interessante, que eu até estudava a lição em casa, mas só me lembrei desta questão há poucos minutos atrás, antes de virmos para aqui, que é, nestes salmos, quando Deus é apresentado como guerreiro e como aquele que, num determinado momento, quando ele se levantar, né, quando ele se zangar e se levantar para efetuar a justiça, o julgamento final, ok? E dar a cada um o resultado daquilo que cada um escolheu. Quando ele faz isto, o salmista, ele escreve de uma maneira que ele mostra que, incluindo a força dos reis desta terra, a força das coisas que se fazem aqui, não é por a bela capacidade humana. Pois. Okay?
mesmo os justos eles são justos porque é o poder de Deus que trabalha neles. E eles têm um coração humilde e arrependem-se e aceitam a mensagem que Deus tem para eles. E aceitam esse trabalho, não é? Porque é assim, porque muitas pessoas ouvem, por exemplo, no trimestre passado nós estivemos a estudar e a interiorizar as técnicas do evangelismo, como falar da nossa responsabilidade aqui nesta terra nos últimos dias da história. E, por exemplo, estou-me a lembrar de uma das lições que foi falado, como é que Esther, uma jovem, tão jovem, conseguiu, através do poder de Deus, claro, obviamente, libertar o povo. E é verdade. Não é? E na nossa lição nós também temos um Deus que está pronto e de braços abertos, e a própria lição nos fala que Deus está de braços abertos para todos aqueles que o aceitarem, que fizerem a escolha do lado do bem. Porque quem fizer a escolha do outro lado é triste, é doloroso. Mas Deus, mesmo assim, está sempre, constantemente à espera que o seu filho venha ter com ele. Ele dá oportunidades a todos. É um juiz que ele dá oportunidades a toda a gente. E depois cada um escolhe o que quer, não é? E é interessante que, como tu referias há bocadinho, David, pela lógica humana, era rei de Israel nesta altura. Sim. Era rei de uma grande nação que se conseguia defender bem dos povos à volta, apesar de estar constantemente atacada, né? Mas defendia-se. Mas foi um rei ungido pelo próprio Deus. Sim, e é essa questão, né? David, que até podia ser tentado a pensar, não, mas eu consigo, né? Mas David não tinha esse tipo de atitude. Ele teve quedas, ele teve momentos em que ele fez qualquer coisa e depois tentou resolver por ele e correu mal. Ele aprendeu, né? Mas aí Deus enviou alguém para lhe fazer abrir os olhos, se é que eu posso utilizar esta expressão. Porque, pronto, o chamar a atenção de uma forma muito humilde, muito calma, muito sábia. Aliás, Deus trabalha no nosso coração de uma forma muito sábia. Ele conseguiu refletir e arrependeu-se. E é o desígnio de Deus que todos se arrependam e que vão até, mesmo os criminosos, mesmo os transgressores da lei. Toda a gente. E nestes salmos, nós vemos aqui um rei, né, Davi neste caso, que louva e adora a Deus. Ou seja, um rei que sabe que ele é rei de Israel, mas há um rei acima dele. Não é? E um rei que sabe que, como até diz aqui o autor da lição, não é? O livramento não chegou por meios humanos. Nas suas muitas batalhas contra os inimigos do povo de Deus, o rei Davi louvava a Deus como o único que alcançava todas as vitórias. Seria fácil para Davi atribuir a si mesmo o crédito pelo que acontecia, pelos seus muitos sucessos e vitórias. Mas esse não era o seu quadro mental. Ele sabia qual era a fonte do seu poder. E depois, no final, mesmo no estudo deste dia de domingo, a frase final diz: só deve ser adorado, só Deus deve ser confiado e adorado. Exatamente. E nós muitas vezes, eu estava a pensar há pouco, então, mas porque nós aqui estamos este salmo está a ser escrito por David, o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul. Saul foi a escolha que fizeram do povo. David foi o segundo rei de Israel, um líder que mostra e até escreve claramente que, atenção, nós dependemos de Deus para tudo, não somos nós que conquistamos as coisas pela nossa força e pela nossa inteligência. Também se nós formos pela nossa força não vamos a lado nenhum, nós não somos nada sem a proteção, sem a orientação de Deus. O que me causou impacto aqui foi pensar, então, mas avançamos alguns séculos na história de Israel, vamos para o tempo de Jesus e os líderes de Israel, os fariseus, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, agiam, era pela própria força, eles tinham esquecido todas as lições que tinham nas canções que se calhar até cantavam. Não é? Sim. Era interessante, porque, ou seja, a quantidade de teologia que está num salmo, o ensinamento de que o mérito é de Deus, esta questão das coisas serem pela graça, pelo poder de Deus, muita revelação teológica que ali está.
e que as pessoas, se calhar, até cantavam e sem entenderem Era aí o propósito da letra. as lições. É, Não é? e não conseguiam As tirar, lições pegar e- um sumo e absorver para a sua salvação, não é? Exatamente, Pôr em exatamente. prática. E isso é até um alerta para nós, lembrei-me agora mesmo, um alerta para nós aqui na igreja. Nós, quando cantamos os hinos de louvor do inário, pensar um pouco o que é que as letras Muitas dizem, querem dizer. o que é que as letras ensinam, não é? O que é que estamos a cantar, não é? Porque muitas vezes numa letra há muito ensinamento importante, não é? Não é por acaso que falaste no inário da igreja, não é por acaso que o inário, maior parte, eu acredito que foram mensagens escritas por homens, como a Bíblia, Sim, seres humanos. mas inspiradas por Deus. E Deus capacita uns de uma maneira, outros de outra. Eu cantar, não. Mas compreender e saber e conseguir atingir e perceber quais são os desígnios que Deus quer para a minha vida, sim, isso é uma mais-valia. Exatamente. Assim como transmitir aos outros. Porque eu não posso ser uma conchinha. Exato, só para ti e pronto. Nada, não é? não. Nós temos que ser um espelho. Um espelho refletor. Assim como recebemos, também devemos refletir. Exatamente. Se calhar, às vezes, olha, assim, pode estar um bocadinho mais embaciado ou mais... Sim, mas, Deus trabalha com espelhos meio falíveis, não é? Pois. Mas Ele vai trabalhando, não é? E depois temos aqui na lição de segunda-feira, Justiça. temos aqui esta questão, a justiça para os oprimidos. Né? Temos mais uma quantidade grande de salmos. Né? Salmo 9, capítulo 18, Salmo 12, verso 5, Salmo 40, verso 17, Salmo 113, verso 7, Salmo 146, versos 6 até ao 10 e o Salmo 41, versos 1 até ao 3. Né? Temos aqui vários textos, eu li-os todos em casa. E é interessante estes textos porque eles refletem a ideia de que Deus, Ele observa as coisas que acontecem. O mal acontece, a injustiça acontece, o sofrimento, a pobreza, a dor, a fome, tudo e mais alguma coisa. E Deus, Ele é omnisciente, Ele é omnipresente. Ele observa, as coisas não escapam à atenção dEle. Não é? E ele está a perceber tudo o que acontece. E Ele vai dando as oportunidades, mas... Muitas vezes, não te esqueças do que estás, muitas vezes Deus consente, não é que Deus que queira e que queira ver o ser humano no buraco, desculpem o termo, mas Deus permite que o inimigo, por exemplo, faça vir uma doença terrível, faça vir Sim, o exemplo de Jó. Pronto. Toda a gente se lembra desse, não é? Quando a pessoa está, se calhar, a lutar com uma doença, ou quem diz uma doença, diz outra situação qualquer, a pessoa reflete. E muitas vezes é precisamente nos momentos de angústia que há uma entrega total a Deus. Há o reavivamento total da pessoa. Pode a pessoa até conhecer e pôr em prática toda a Bíblia, tudo e mais alguma coisa, mas às vezes pode ainda não ter havido uma entrega genuína. E muitas vezes, nestes momentos de dor, de angústia, de sofrimento, é aí que Deus permite para a pessoa se entregar totalmente. De facto... Eu posso falar pela minha experiência, porque eu não sou nem mais nem menos que qualquer uma das pessoas, mas a dor e a angústia de perder um bebê, um filho, a mim foi precisamente aí que eu acordei entre aspas. Né? De facto, né? E é interessante porque o que estes salmos dizem, e até convido a ir em casa depois a ler os salmos, e a ler mesmo, e a pensar um pouco no texto que lá está. Porque os salmos dizem que Deus observa isto tudo. Os salmistas dizem, olha, Ele observa e Ele não abandona quem está a passar por dificuldades. Pode até não agir logo ou não agir da forma como a gente desejava. Nós queremos as coisas logo, mas Deus tem um tempo. E à nossa maneira, não é? Pois, claro. Pronto. Mas Deus tem um momento certo e na hora certa e no momento certo Ele vai agir. A nós compete-nos confiar, ter fé. Sim. Para ter paciência, ter confiança. E saber esperar. E saber desejar que Ele faça as coisas à maneira dEle.
Exatamente. E não a minha, né? Porque eu tenho sempre a minha maneira de resolver o problema, né? Claro, Eu só achava que- que para mim resolver o problema era fazer assim, 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 mas Deus sabe mais do que eu. Não é? Exatamente, Deus conhece o princípio Pronto, desde e Ele o conhece, fim desde o princípio. Ele conhece o que é que aquela minha maneira iria produzir de efeitos bons e maus em mim e ou nos outros. Exatamente. Ele diz, olha filho, eu entendo. Espera mais um Eu sei bocadinho. que essa maneira parece-te a correta, mas acredita que há uma maneira melhor, mais construtiva do que essa. Né? E esta é a questão. Né? Aqui é a sabedoria, como tu dizes há pouco, a sabedoria da justiça de Deus, a sabedoria do levantar-me-ei. E nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus. A nossa mente está de tal maneira corrompida pelo dia-a-dia da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade secular, uma sociedade cheia de crimes, Ateísta e tudo mais, de criminalidade, né? de tudo e mais. Indiferença para com os Os valores morais. e tudo. Tudo o que é mau. É difícil, por exemplo, criar uma criança nesta sociedade. É extremamente É um desafio. É um desafio É uma enorme. luta. É uma luta. Né? Eu não sei, tu sabes. E muitas vezes, quando Deus nos diz, não é a hora certa, tu espera um bocadinho. Deus tem um plano. Calma, Deus tem um plano. Tudo a seu tempo. É preciso saber confiar, não é? E é preciso ter a noção de que quando Deus se levantar, a última vez que Ele se levantar, não é? É definitivo. Essa é definitiva, não é? Ele vai fazendo ao longo da vida pequenos momentos em que Ele se levanta e faz alguma coisa. E faz ali... Pois. Mas não é a última ação de justiça. Essa os salmos também dizem que essa está preparada também. Está lá guardadinha para quando for o momento certo, como tu disseste, não é? Pois. E temos aqui esta questão também, avançando já para a lição de terça-feira. A lição de terça-feira tem um título muito curioso, porque o título é uma pergunta do salmista. É. Até quando vais julgar injustamente? Não é? É doloroso, muitas vezes, nós sermos acusados de algo injustamente que nós não fizemos, não praticamos. Isto é doloroso, é complicado, Sim. é uma dor muito grande. E revolta. E o salmista usa aqui uma expressão de linguagem, porque ele usa esta linguagem até quando tu vais julgar injustamente. Então, mas Deus julga injustamente? Não, ele é 100% justo. O que é que se passa aqui? Pois parece O que é que se parece aqui uma contradição, uma coisa estranha, não é? Porque esta expressão indica, é a maneira que o salmista tem de se expressar naqueles momentos em que Deus, como tu dizias no início, Deus permite que as coisas vão acontecendo. Vá desenrolando. Isso, Muitas e vezes muitas a pessoa quer as coisas imediatas, quer tudo na hora. Não. Tem calma, que na hora certa eu vou intervir. Isso. Mas Deus prometeu, Ele cumpre. Sim, Sim. exatamente. Né? E esta expressão, julgar injustamente, remete para aí. Não é que Deus está a julgar com injustiça. Deus está, por agora, a permitir que Satanás faça as dele, não é? Esse anda então sempre há a rodear. esta expressão linguística, julgar injustamente. Não é? Mas é isso que ela quer dizer aqui. Não é? Pois. E então aqui temos esta questão. Não é? O Salmo 82, que é o salmo aqui que aparece mais em foco né? Nesta lição. Não é? Até pede para ler o salmo todo. Não é? Sim. Mais um para lerem em casa. O Salmo 82 diz várias coisas e fala muito dos injustos, dos ímpios, dos que são maus e maldosos. E diz que eles andam em trevas, né? Eles andam sem entendimento, eles creem que sabem muita coisa, creem que são muito inteligentes e muito espertos e que estão a conseguir viver a melhor vida possível nesta terra, mas eles nem percebem que estão a caminhar para o abismo. Okay. Mas é precisamente aí, essas as grandes ciladas do inimigo. Porque quantos mais ele conseguir levar, induzir ao erro, pôr na mente deles a dúvida, é mais sensação de controle. Exatamente. É mais fácil. É mais depressa são essas pessoas que caem. Mas muitas vezes caem, mas ainda bem que isto acontece. Há muitos que, depois de caírem, darem uma boa queda, baterem com a cabeça na parede, é que eles dizem, alto, eu tenho um libertador. Acordam. Eu tenho um libertador. Morreu por mim na cruz. E ainda bem. E existem, de facto, muitas experiências, muitos testemunhos de pessoas que fizeram muita coisa errada e que depois,
num determinado momento aconteceu alguma coisa e permitiram, fez-nos refletir e permitiram fez-nos que Deus trabalhasse ali naquele Exatamente. coração. Não é? Abriram a porta. Não, Exatamente. abriram a janela. Tornaram-se disponíveis, não é? E existem essas situações, elas acontecem bastante. Não é? E é um salmo, o Salmo 82, é um salmo em que Deus, o salmista, né? Deus através do salmista, na sua letra e na sua poesia, é como se Deus estivesse a fazer uma declaração aos ímpios. Olha, eu vou-vos declarar aqui, ok? Que vocês estão a semear a vossa sepultura. Ok? Atenção, Deus declara, no Salmo 82, Deus declara os seus juízos, ou seja, os seus julgamentos, contra os corruptos juízes de Israel. Exatamente. Aqui, as pessoas mais em concreto, mais em específico, a quem este salmo se dirigia, eram lideranças dentro do povo de Israel, okay? Juízes, advogados, pessoas da corte, etc., que ao decidirem as questões do dia-a-dia, da economia, da criminalidade, de coisas que aconteciam, ou aceitavam subornos, ou faziam assim, ou decidiam a favor de um amigo, ou não, e Deus diz, alto aí. não se esqueçam que eu observo tudo, a mim ninguém me engana, e vocês acham que estão muito bem porque são israelitas e tal, e até são da elite, mas estão a cavar a vossa sepultura. Estás-me a fazer lembrar o caso do pecado da Cã. É um desses Qual casos. foi a consequência dele? Foi ele e não só ele. E os que foram com ele. Exatamente. Não é? Mas, como falaste e muito bem, logo a seguir, na lição de terça-feira, fala-nos a julgar injustamente. E depois, na lição de quarta-feira, dá-nos uma luz ao fundo do túnel, que é a indignação. E essa indignação e essa forma clara que o salmista nos apresenta-nos uma forma sábia no Salmo 137, que é o juízo divino. Sim. Nós já tocámos nesse assunto, mas como é que nós vamos compreender isto? Na altura, o Davi foi buscar o exemplo da Babilónia. O exemplo que se passava. O que era naquela altura? Quer se fosse o Egito, quer fosse aquelas civilizações. Nós sabemos da história, não é? Na história mundial, que eram civilizações muito entregues ao paganismo. A idolatria, paganismo. As filosofias. Politeísmo, né? Muitos deuses. Muita coisa que nunca foi os desígnios de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que o seu povo se corrompesse com as civilizações vizinhas. Nunca. Com as práticas, com os hábitos. Mas o povo de Deus é teimoso. É como nós, é como eu digo, é teimoso. E Pumba foi-se contaminar com eles. Através de casamentos, através disto, através daquilo. Quais foram as consequências? É verdade, é verdade. E aqui esta questão faz-me pensar em várias coisas, porque nós seres humanos... Depois temos pois lá está. Nós seres humanos de natureza pecaminosa, nós temos uma tendência natural para querermos ser igual ao resto. Queremos ser igual aos outros, porque se formos iguais aos outros, a gente está tudo bem, a gente não é estranho, não é esquisito, está tudo bem, ninguém nos diz, que esquisito que tu és. Não comes isto, agora vais ao sábado à igreja. Tal, não sei quê. És todo bonzinho, nem sequer dizes uma asneira, nem sequer dizes não sei o quê, mas é chantinho, aquelas coisas, não é? E nós temos uma tendência natural para querer imitar a maioria. Okay? Temos, e não só temos individualmente, como temos como povo. E o povo de Israel sofria disto, à volta deles, a maioria. Era Deus e mais Deus, era estátuas de pedra e de madeira, era festas de não sei quê, por exemplo, no início, quando eles entram naquela terra em Canaã, vindos do deserto, no início Deus instituiu um sistema de governação em que Deus é que reinava, transmitia as instruções pelo profeta Josué, e depois Josué transmitia ao resto do povo. O povo começou a ver que à volta, os povos à volta tinham um rei humano. Não, nós também queremos um rei. Nós também queremos um rei. Queremos imitar. Queremos imitar. Qual foi as consequências? Tiveram Saúl. Tiveram Saúl, tiveram uma Acabe e Jezabel, tiveram não sei quantos. Aquilo é só ir às cartas dos reis e das crónicas. Foi um descalabro. Este foi bom. Este não presta, este não presta, este não presta. Este foi bom.
A cada um bom havia para aí 4 ou 5. Pronto, não é? É esta questão, é a questão de nós imitarmos, não é? Antes de passar concretamente à questão da indignação. E a questão e fazendo aqui uma ponte com a terça-feira, porque o Salmo 82 tem ali uma ironia, que há ali um verso em que o salmista dirige-se aos injustos, os juízes injustos, como deuses. Vocês que são os deuses de Israel e tal. Ou seja, o que Deus está ali a dizer, olha, quando vocês, povo de Deus, não é? Ou melhor, professo povo de Deus, não é? Pronto. Isto, atenção, aqui estamos a falar dos israelitas, para hoje é para nós cristãos. Exatamente. Okay? Somos nós que professamos ser povo de Deus. Então o aviso é para nós. Não é? Olha, quando tu vais aí à igreja e quando tu és todo não sei quê e tal, mas depois tu és injusto aqui, tu achas que tu é que fazes, que tu é que consegues, tu é que és o ancião, tu é que és o pregador, tu é que és o não sei quê, tu é que és isto e és aquilo. Olha, mas és tu que és Deus? Tu és o teu Deus? Tu és o teu Todo-Poderoso? E há esta ironia que o salmista lhe chama a eles. Olha, vós que sois os deuses de Israel, assim de uma forma sarcástica, estás a ver? Vocês que são os deuses de Israel, ou seja, e é esta questão, cuidado para não sermos o nosso próprio Deus. Isso também pode cair em erro. E na altura caiu. Sim. E o próprio salmista chamou já a atenção. Exatamente. E hoje corremos esse perigo, tal e qual como... Mas, apesar desse perigo, muitos caem. É verdade, e nós às vezes caímos e depois levantamos. A nossa caminhada tem destas coisas. Mas apesar disso tudo, há aqui uma frase que me chamou a atenção e eu fiz-me refletir e eu fiquei muito curiosa. Eu assim, como é que é? Temos realmente um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso e um Deus sempre braços abertos para nos salvar, que nos diz: os filhos de Deus são convidados a orar pelos que os maltrataram, até mesmo a esperar pela sua conversão. Então, se nós vamos ver isto com olhos de gente, eu digo, vou pôr os óculos que é para ver melhor. Eu sou maltratada, sou ridicularizada, sou gozada. Bem, Noé também passou por mesmo. Quando andou uns 120 anos a pregar e o povo ali a gozar com a cara dele. Mas mesmo assim, ele esteve sempre firme na sua palavra, nos seus convictos e na ligação com Cristo, e ele estava sempre à espera do último momento, quando é que algum se arrependia. No caso de Noé, nenhum se entregou a Deus. Mas lá está. Foi ali a família, não é? Pois, mais próxima. Pois, e mesmo assim depois a gente sabe o que é que depois dali veio a... Sim, é só continuar a ler os textos. Muitas vezes nós passamos por injustiças, somos julgados de uma coisa que não fizemos. Nós sabemos pela história do povo de Israel, e sem ser do povo de Israel, mesmo da história do nosso pequenino Portugal, foram muitas vezes acusados de coisas, e mesmo assim, nós cá na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, é nosso dever estar a aguardar pelo momento que a pessoa se entrega realmente a Jesus. Como é que até aí temos um maravilhoso Deus que está de braços abertos constantemente à nossa espera. E depois temos aqui esta questão, fazendo agora quase que uma mudança que parece quase de 180 graus, que é esta lição de quarta-feira, que tem aqui vários salmos, não é? Salmos capítulo 58, versos 6 a 8, o capítulo 69, versos 22 ao 28, o capítulo 83, versos 9 até ao 17, capítulo 94, versos 1 e 2 e o capítulo 137, versos 7 a 9. E estes salmos, estes versos que aqui estão, têm expressões duras, a linguagem é dura. É tipo, destrói o inimigo. Mas é um destrói mesmo duro. Olha, faz com que eles sejam como um aborto, que nem sequer nasçam. Tira-lhes, faz com que a boca deles perca os dentes todos. São expressões assim deste... Ou seja, aqui vemos, como se falou na lição 1 e 2, aqui, que nós fizemos aqui também, na igreja, são aqueles momentos em que o escritor da letra, o salmista,
ele coloca ali as suas emoções, a sua frustração, a sua indignação ao Senhor. Epá, eles são maus, castiga-os, porque eles Seja magoam. feita a justiça. Porque eles magoam. E o salmista expressa a sua indignação, a sua revolta, o seu desejo e a sua vontade de que a justiça seja feita, que eles paguem pelo aquilo que estão a fazer. Não é? Ou seja, nos Salmos existe esta abertura também, não só nos Salmos, mas nos Salmos isto é muito evidente, por serem canções e poemas. Esta abertura para expressar o que o salmista sente, o que o ser humano está a sentir ali, não é? E nós podemos pensar, meu Deus do céu, que linguagem tão dura. Então não é para amar os inimigos? É. O próprio Jesus diz, amai os vossos inimigos. E aqui é esta questão, é para amar o inimigo, mas não é para amar o mal que ele faz. É normal nós sentirmos indignação com a maldade, não é? É óbvio que nós estamos sempre a desejar que a pessoa se arrependa e volte para trás. Não é? E volte ao caminho correto. Agora, a maldade é normal que ela cause revolta, não é? E aqui temos esta expressão, não é? Expressar a indignação, as coisas estão más. E Deus compreende, Deus conhece-nos muito melhor do que nós. E Deus aceita que nós, Senhor, já viste aquilo? Opa, mas o próprio salmista, ao mesmo tempo, no Salmo 23, diz, unge a minha cabeça com óleo e serve-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É assim, quando o salmista, nestes salmos, fala de uma forma vingativa, não é? Entre aspas, quase, mas ao mesmo tempo, quando em momentos em que ele já está com Deus, ele pede para Deus interceder pelos próprios inimigos. Aliás, a melhor forma da convivência, nós sabemos que é uma refeição. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Um dia no céu, eu quero lá estar com eles, independentemente do que possa acontecer. E é esta a lição que nós devemos interiorizar. É amar os inimigos. Quem nos fez mal? É mais difícil, não é? Mas é esta questão, porque o que está aqui nestes salmos, há aqui um ponto que é o crucial, porque assim, num certo sentido, e nós vemos isso ao lermos os textos, existem momentos em que o salmista, ele escreve a pedir vingança. Só que é interessante porque ele não escreve assim, Senhor, deixa-me vingar-me deles, dá-me uma chance de eu me vingar deles. Não diz, Senhor, por favor, vinga-te do mal vinga-te do mal que eles fazem. E isto aqui pode parecer um detalhe de português, de texto, mas é muito importante porque qual é a teologia, mais uma vez, qual é a teologia, a instrução bíblica, a doutrina que está aqui por trás? É nós entendermos que quem tem o direito de exercer a justiça é Deus. E mais ninguém. Repara, Deus compreende que eu me indigno e me revolto com o mal, mas Deus não me deu instruções para eu ser justiceiro e querer ser eu a fazer justiça. E a fazer não sei o que ao outro que me magoou. Estás a ver? Vou-me vingar, vou fazer justiça. Não és tu que fazes justiça. É Deus. E o salmista reflete isto. Porque o salmista, em momento algum, ele pede, deixa-me vingar. Não, ele diz, não, Senhor, vinga-te tu, porque tu é que és o justo juiz. Não é? E existe aqui este ensinamento que é muito importante. Okay? É isto que distingue uma indignação e uma revolta, entre aspas, consagrada, de uma pessoa consagrada a Deus, de um espírito justiceiro. É aqui que está a distinção. Porque às vezes, a nível de comportamento, podem ser muito parecidos. Ambos se revoltam com a maldade, ambos se revoltam e se indignam com a corrupção, com a não sei o quê, só que depois um sabe que é Deus que faz justiça e pede a Deus, olha, executa tu. O outro diz, não, eu vou e tal. E já entra ali num estado, né, de fúria. Isso. E de querer mesmo agir. Querer fazer aquilo. Nós já sabemos quem é que está por trás desse... Querer ser Deus. Porque ele, ao querer fazer justiça, mas Deus é que é o justo, então ele está a querer ser o Deus daquela situação. Claro. Foi ele. Calma, não é? E aqui fazemos aqui esta ligação, não é? Há a lição de quinta-feira, não é? O juízo do Senhor no santuário. E o santuário tem sido falado aqui em lições anteriores, não é? Os papéis todos. O que é que está aqui? Por trás. Declarado o plano da redenção.
É. isto que repara, é isto a solução, digamos assim, a vingança. Vou usar esta palavra, né? A vingança de Deus contra o mal é a salvação dos que o aceitam. Exatamente. É a E salvação. depois a destruição dos outros. Pois, Não é? é a destruição do ímpio. E temos aqui mais salmos, né? Capítulo 96, versos 6 até ao 10, capítulo 99, versos 1 até ao 4, capítulo 132, versos 7 até ao 9, e depois os versos 13 até ao 18. Porque o santuário tem lá tudo. O santuário tem lá os procedimentos pelos quais Deus faz a avaliação dos seres humanos, né? O juízo investigativo, a expiação, tudo aquilo, né? O dia em que os pecados eram libertados no abismo e que ia ficar lá no deserto, através do animal que lá ficava. O dia da expiação com os dois botes, o que representava Jesus e o que representava Satanás, exatamente. Tudo mais, ou seja, o santuário no céu é uma réplica. O da terra é uma réplica do céu. É isso que é. O santuário no céu também é o local onde está o trono de Deus. Portanto, o santuário celestial não é apenas um edifício religioso. Ele é um edifício religioso e civil. Ele é o palácio. Exatamente. Ok? Ele é o palácio. Palácio do governador. Do rei. Do rei, não é? Do rei, do juiz, né? do guerreiro, como vimos no início. Ou seja, o santuário, e é aqui que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se distingue das outras denominações. Pela compreensão de toda a teologia e toda a estrutura que está ali ensinada no santuário. Porque não nos torna melhores do que ninguém, apenas nós compreendemos isto. Somos de carne e osso como toda a gente. E temos a missão de ensinar isto aos outros. Olha, vejam o que é que está ali no santuário, tudo explicado, tudo estruturado ali. Não é? E o santuário, de facto, é o local onde Deus mostra como Ele reina, como Ele avalia. E como Ele está presente constantemente junto ao seu povo. E tudo isto... Qual era a função de Deus em toda esta prática, todo este simbolismo? Apontava tudo para a morte do Cordeiro na cruz. O plano, a forma injusta, aqui foi a forma injusta, mas que Deus enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Porque nós, como seres humanos pecadores, precisávamos de um Redentor. Alguém com carinho, com amor, simples, como nós, com qualquer um de nós, mas que morreu e deu a sua vida para salvar a humanidade. E de facto é isso. Não é? O santuário, ele é o local de governação, ele é o local de condenação dos ímpios no julgamento, mas também de absolvição e perdão dos justos. É um local interessante, porque é um local de condenação e de perdão ao mesmo tempo. Não é? É um local de... Coisa que nós, no nosso dia-a-dia, nós não temos nos nossos tribunais. Nem pensar. Sim, sonhamos ter, mas... Não é? Tentamos ter. Mas infelizmente, pronto, é a lei dos homens. Não podemos comparar. Está muito aquém da lei da lei de Deus. É apenas uma tentativa humana, não é? E repara... Ou seja, o santuário é o local-chave de todo este processo. É o local-chave disto. E por isso é que é tão importante a compreensão de todos os significados. Por exemplo, como tu dizias e muito bem, quer dizer, nós olhando para o que acontecia no pátio do santuário, vemos ali toda a pedagogia do Jesus inocente, o Cordeiro de Deus inocente, a morrer pelos pecados dos outros. Do povo. Do povo que estava ali à volta. Não é? Porque os cordeiros, literalmente, os cordeiros que eram ali sacrificados, os cordeiros não tinham feito nada mal. Eles eram inocentes. Okay? Ou seja, temos esta pedagogia. E depois temos a pedagogia de tudo o que acontecia num lugar santo e num lugar santíssimo. Não é? Pois, a questão mesmo as campainhas do próprio as orações, o altar de incenso, o candelabro, a provisão que Deus dá e o cuidado que Ele tem para connosco, representado pelos pães, o cuidado dele connosco, tudo. E depois no lugar santíssimo, todo o processo de expiação. O povo ficava cá fora, em reverência, porque era um tempo... Eles tinham de saber se realmente os pecados deles tinham sido aceitos. E a forma que era utilizada era... Se eles ouvissem as campainhas do sacerdote alto,
Está tudo. Mas Está se, tudo entretanto, bem. podiam Se pôr uma houvesse vida de muito um silêncio, inocente em causa. sim, era Com um as coisas de momento... Deus era muito, muito... Porque isto, repara, pensando um bocado e comparando, nunca me aconteceu a mim. A minha mãe já foi algumas vezes chamada a tribunal como testemunha. Olha, Problemas eu de tenho outros. agora duas situações. Mas imagina, quando... Olha, a morte de um inocente. Pronto, exatamente. Depende. Repara, quando nós vamos a um tribunal, nós que estamos no tribunal, está tudo bem, estamos lá, e tal. Não, a gente está no tribunal como tensos, preocupados. O que é que vai ser O que é que vai decidido? acontecer aqui? E especialmente se formos, que seria o nosso caso, como réus, porque nós é que temos a culpa. Nós é que somos os pecadores, não é? Ok. E por isso, não é de estranhar toda esta reverência e esta, às vezes até alguma tensão, alguma seriedade que acontecia no dia das expiações. O povo estava cá fora, em sossego, em calma. Gente, Pois. está tudo bem com Deus? Está tudo bem entre nós? Ok? Porque assim, era o momento de estar na sala do tribunal. Ok? E está tudo bem? Ou seja, não é nada... Reverência. Sim, não é... E se nós pensarmos bem, é uma postura que nós hoje, num tribunal humano, temos. A postura de estarmos ali com seriedade. Estamos num momento Pois. que é uma coisa séria. Não é uma coisa... Não é brincadeira. Não é uma brincadeira. Não é? Não Ok. é por acaso. Não é ali uma cerimónia ali toda só, um teatrozinho, umas coisinhas. Não, é uma coisa séria. Não é? E esta é a questão. Por isso é que havia momentos no santuário, e há momentos também aqui na igreja, não só aqui, mas noutras igrejas, momentos... As coisas são com reverência. E estamos num tem sítio que qualquer, ser não é? mesmo, porque além de estarmos num sítio reverente, nós tememos a Deus, que é um Deus de reverência, um Deus amigo, protetor, sim senhora, mas um Deus que pede o melhor de nós. Repara, há aqui uma frase no penúltimo parágrafo do estudo de quinta-feira, a última frase do penúltimo, que diz assim: as implicações práticas de o santuário ser o lugar do juízo divino são vistas na constante noção da santidade de Deus e nas suas exigências de uma vida justa, de acordo com os requisitos divinos do concerto ou da aliança. Exatamente. Que já falámos também em lições anteriores. Ou seja, esta questão, não estamos... Assim como quando estamos num tribunal civil, ao lidarmos com os advogados, com o juiz que lá está, por exemplo, se for um tribunal americano com os jurados, o europeu, ou melhor, o português, nós não temos essa figura dos jurados. Pois. Temos as testemunhas, etc. Nós lidamos com respeito. São pessoas que estão ali a desempenhar certas funções e pelo menos dentro daquele edifício, têm uma certa autoridade. E depois temos uma situação que cá na Europa e essencialmente aqui em Portugal acontece quando há, independentemente do crime, quando decorreu o crime, a pessoa que está a ser julgada, mas há um trabalho por detrás que muitas vezes não é evidente, que são um trabalho das polícias de investigação. Eles vão realmente verificar se foi aquilo como o réu está a dizer. Tem que verificar e tem que analisar, fazer provas, fazer exames, fazer tudo um trabalho de investigação para comprovar se realmente é verdade ou não aquilo que a pessoa está a dizer. Repara. E isto está, pronto, há determinadas coisas, eu só tive conhecimento há bem pouco tempo, que eu não imaginava certas coisas que se passa cá no nosso país. Eu não imaginava. Sim, a gente ouve muitas coisas, né? E repara, e agora a nossa questão... E muitas vezes, às vezes, desculpa o que força. Muitas vezes nós, como humanos e no nosso cotidiano, dizemos, não se faz justiça. Muitas vezes, as próprias entidades, a própria polícia, que normalmente em determinadas situações quem faz a investigação pode ser a judiciária, como pode ser a própria GNR, depende das patentes, ou do tipo de crime. Ou da situação também. Sim, do cada caso. Eles podem ter já as coisas em mão, mas se o tribunal não der ordem para que se faça justiça, tem que ficar em segredo. Pois. Exatamente. Temos essas questões todas. Né? Isto é uma situação burocrática. E essa é a diferença, ou uma das diferenças, porque no Tribunal de Deus não existe cá segredo de justiça e não sei o quê. Não, está aqui preto no branco. É isto, é aquilo, aquilo outro. Né? E agora repara, e para terminarmos esta questão também, irmos à conclusão disto.
Porque nós podemos olhar para o santuário e para o juízo e pensar, Pois. o juízo, o santuário, eu não sei se gosto do santuário. Mas aí é que é a questão, Então. porque repara, o juízo de Deus é para castigar os ímpios. Exatamente. O primeiro deles é Satanás. Não é? Pronto. Isso é o rei dos ímpios. Exatamente, não é? E 1/3 dos anjos que o ouviram. Pronto. Ou a terça parte dos anjos, não é? É. E que foram atrás dele. E depois os seres humanos que rejeitaram todas as oportunidades. Mas também é para salvar os justos. E é que esta questão, repara, se nós vivendo um relacionamento com Deus, dando o nosso melhor, que são trapos de imundícia, mas é o nosso melhor e Deus sabe disso. E conhece o coração. Foi Ele próprio que disse, olha, eu sei que são trapos de imundícia, mas eu vou operando com isso e vou trabalhando com isso, não te preocupes. Eu trabalho, não é? É mesmo com os teus trapos de imundícia que eu vou trabalhando. Pois. E trabalhando com Ele e operando isto e tentando ser justo, tentando ser bondoso, simpático, tentando ser fiel a Deus e tudo mais. É óbvio que eu não sei nunca à partida se estou salvo ou não. Quem avalia é Deus. Exatamente. Mas eu tenho que confiar e tenho a confiança e a certeza de que Ele faz tudo todos os dias para me poder salvar. Dá-nos a oportunidade da entrega diária para a nossa salvação. Ou seja, diária. E a nossa posição neste santuário, nesta sala de tribunal, tem que ter a confiança de que Deus está a fazer aquilo que é o correto e aquilo que é justo. E Ele, quando me avaliar a mim, quer já tenha feito ou não, okay, Ele avaliar-me-á de forma justa e não haverá nada que lhe escape. Ele sabe quem é o Rui e, portanto, é aquela confiança de que eu confio nele. A minha vida está nas mãos dele. Exatamente. E esta confiança, esta certeza de que as coisas são justas, dá-nos paz, tranquilidade, que é assim, eu não sei antes do tempo o resultado final, mas o que eu sei é que eu dou os meus trapos de imundícia, né, que é o meu melhor, eu sei que ele aceita isso e trabalha com isso, e ele opera em mim para ser melhor, e vamos fazer nesse processo e eu confio plenamente na análise dele. O que ele fizer é o que está correto. Não é? Eu confio, se ele está a trabalhar em mim e eu estou a trabalhar com ele, eu confio no resultado final. Pronto, ele prometeu o resultado final. E é esta confiança que nos... Só assim, creio eu, é que nós podemos encarar uma situação de julgamento divino com calma, com paz, com tranquilidade. E senão a gente vivia... Sim, mas o próprio Jesus nos disse, no mundo não vais ter aflições. Tem bom ânimo, eu já venci o mundo. Também tem ânimo, tem alegria. Força confiança. Aí, liberta-te, como diz a lição. Levanta-te, segue para a frente, não tenhas problemas. Eu estou contigo. E o próprio também diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas será acrescentado. Então, muitas vezes nós temos medo. Pois é, somos humanos, mas temos medo, mas temos que confiar em Deus. Sim, e é esta questão, né? Assim como nós nos indignamos com o mal, muito mais do que nós, Deus se indigna com o mal. Exatamente, e Ele não gosta do mal, Ele está a ver tudo. Não é? E, portanto, nós confiamos nele. Não é? Todos nós temos que confiar. Nós aqui, na igreja, você que também está aí em casa connosco, o nosso amigo, a nossa amiga, e vamos prosseguir na caminhada. Vamos na caminhada com Deus e Ele opera em nós o querer e efetuar. Ele faz o resto. Não é? E é assim, e confiamos no resultado final. E assim chegámos ao final da nossa lição, do nosso estudo desta semana. Não é? Fizemos aqui um resumo, não é? Que possa ter sido uma bênção para todos nós e que possamos, de facto, confiar em Deus. Ele é o guerreiro, Ele é o juiz. E é o libertador. No momento certo, Ele vai se levantar e terminar com o mal de vez. E até lá, nós trabalhamos com Ele e Ele trabalha connosco e confiamos. Não é? E no final tudo correrá de acordo com a vontade dele, que é salvar o máximo de pessoas possível, né? Que todos se entreguem a ele. Não é? Amém. E chegamos ao final do nosso estudo. Agradecemos a vossa presença, a vossa companhia, que possa ter sido uma bênção para todos vós. E vamos nos despedir com uma oração, está bem? E vamos encurvar as nossas frontes, okay? Fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Ó grandioso Senhor, grandioso Deus, guerreiro, majestoso e todo-poderoso, Senhor, justo juiz, Tu és aquele, Pai, que tudo observa, Tu és aquele que tudo sabe, Senhor. Tu és aquele que se indigna contra o mal, Senhor. Tu és aquele que não gosta do mal e da maldade.
E Tu és aquele que preparou o plano da salvação para cada um de nós, Pai, para cada um que aceitar, Senhor Deus, que aceitar o sacrifício de Jesus por nós e aceitar fazer esse percurso de santificação, da transformação do caráter contigo, Senhor. Vimos suplicar a Tua bênção, Senhor, para nós aqui na igreja, a Tua bênção para os que nos assistem pela internet, Senhor. Que Tu continues a operar em nós, Senhor, o querer e efetuar e a trabalhar em nós e no nosso caráter, Senhor. Confiamos em Ti, Pai, confiamos na Tua justiça, indignamos-nos contra o mal, mas sabemos que a vingança, o resultado final é contigo, não é connosco, Senhor. E em Ti nós estamos seguros, Pai. Tal como os salmistas estavam, o rei David e outros salmistas, também nós estamos, Senhor. E que assim seja connosco, não só hoje, mas para sempre, Senhor, até à vinda do Teu Filho em glória, Senhor. Suplicamos a Tua proteção para o restante deste dia de sábado, Senhor, a Tua proteção para todos os que nos acompanham. Que sejas Tu sempre o nosso Deus, em todos os aspectos da nossa vida. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Amém. Uma boa semana. Um bom sábado a todos e boa semana.